Olá para todo mundo. Hoje a gente tem um material bem denso e peculiar na mesa para mais um mergulho detalhado nas nossas fontes. Com certeza, um material muito específico. Exato, a gente vai desbravar um daqueles cantos obscuros da internet. Uma daquelas subculturas que muita gente sabe que existe, mas raramente para e olha com uma lupa, sabe? Uhum, e é fascinante fazer isso. A missão da nossa exploração de hoje é analisar um áudio transcrito, um documento que circula em fóruns online que foi apelidado de texto colado. Isso mesmo. E ele representa um ponto de vista muito radical de uma comunidade conhecida como Red Pill. O objetivo aqui não é apenas ler o que está escrito, é destrinchar a lógica interna desse movimento, tipo, entender a arquitetura argumentativa da coisa e descobrir de onde vem essa visão de mundo. Olhar sob o capô dessas ideologias de nicho é uma oportunidade rara. A gente consegue ver como as engrenagens rodam na cabeça de quem formula e consome esse conteúdo. Totalmente. Dá para mapear como uma insatisfação puramente pessoal acaba se transformando numa teoria unificada sobre como o mundo funciona. Mas olha, antes da gente mergulhar de cabeça, vale fazer uma pausa super rápida aqui, logo na largada. Sim, um aviso essencial. O material de hoje pisa em terrenos bem polêmicos. Ele traz visões políticas e sociais altamente controversas e polarizadoras. É importante deixar cristalino para a nossa audiência que o nosso papel neste espaço não é concordar ou discordar. Exato. Nem validar, nem repudiar. A nossa análise de hoje tem um objetivo estrito de reportar de forma imparcial as ideias que estão contidas na fonte original, apenas para entender a mentalidade do autor. De forma alguma existe um endosso ou uma tomada de partido em relação a esses pontos de vista. A ideia é dissecar o texto puramente como um objeto de estudo e, tendo isso muito claro... O papel é de observação analítica. E o tema central desse documento gira em torno de diagnosticar a origem do que o autor chama de Fulha Red Pill. A famosa Red Rage, né? Isso. Segundo a narrativa que é estabelecida no texto, essa raiva profunda não é vista como um defeito dos homens que a sentem. Na verdade, seria um subproduto da recusa deles em aceitar uma realidade supostamente imutável. E essa realidade imutável seria o que exatamente? A tese do autor é que a sociedade e as mulheres operam sobre um modelo estrutural que ele define como ginocentrista, ou até ginoteísta, como ele escreve lá. Ginocentrista quer dizer um sistema que gira em torno da mulher. Basicamente um sistema inteiramente centrado em beneficiar, proteger e cultuar a figura feminina, e sempre em detrimento da masculina. Ok, vamos desvendar isso. A fundação de todo esse ressentimento, pelo que eu li na fonte, é que os homens ficam revoltados porque eles resistem a aceitar a verdadeira natureza das mulheres e a mecânica fria de como a sociedade opera. É um movimento retórico bem interessante que ele faz aí. Porque ele tira a culpa dos ombros, certo? Exatamente. A frustração nasceria do choque brutal entre a expectativa romântica, que a sociedade moderna ensina, e o que ele considera ser a biologia crua e nua. E ele pesa muito a mão nessa questão biológica. Ele tenta dar um verniz científico para a coisa toda. Ele recorre a uma série de alegações evolutivas. A argumentação central é que as mulheres evoluíram ao longo de milênios para ser fundamentalmente dependentes. O texto diz que o papel histórico feminino se resumia a duas funções básicas de sobrevivência. Sim. A primeira seria cuidar do núcleo doméstico, dos idosos e das crianças, e a segunda seria atuar em uma lógica estritamente transacional. A fonte é bem explícita nisso. Fala em fornecer acesso sexual ao, entre aspas, melhor homem possível em troca da extração do máximo de recursos. O texto não poupa palavras. Chega a usar termos como comportamento de prostituta para descrever essa suposta programação biológica, uma troca de sexo por sustento contínuo. Nossa, e o material não para só no núcleo familiar, né? Ele vai muito mais fundo nessa biologia do oportunismo. Vai sim. Um dos pontos mais contundentes do material é a alegação de que as mulheres não foram biologicamente programadas para a lealdade, nem para qualquer moralidade estrita. Ele usa uns exemplos históricos bem extremos para ilustrar isso.
Tipo, se a tribo de uma mulher fosse conquistada por inimigos, ela não lutaria até a morte ao lado do parceiro. Na visão dele, pelo contrário, ela rapidamente se adaptaria aos conquistadores, oferecendo-se a eles para garantir a própria sobrevivência e a dos filhos, enquanto os homens da tribo derrotada seriam simplesmente dizimados. O que é fascinante aqui é como o autor constrói um contraste super dramático entre essa realidade biológica fria e calculista e o igualitarismo dos últimos séculos. Esse contraste é o coração do argumento. Todo aquele discurso moderno de que homens e mulheres são iguais, de que as mulheres são autossuficientes e independentes, é catalogado na fonte como um gigantesco blefe. Uma mentira elaborada. Uma mentira fabricada e perpetuada de forma orquestrada pela sociedade e pelas próprias mulheres para esconder essa dependência evolutiva. E o truque desse blefe seria puramente mercadológico. Ao fingir uma independência que a biologia supostamente não permite, o valor feminino inflaciona artificialmente no mercado de relacionamentos. Elas conseguem ser supervalorizadas. Exigem direitos, proteções e recursos muito acima do que de fato entregam na relação. Todo o discurso de empoderamento é reduzido no texto a uma tática de negociação fraudulenta. Exato. Um mecanismo para extrair vantagens contínuas sem oferecer lealdade ou submissão em troca. E a narrativa dá um salto de escala absurdo logo depois. Ele pega essa dinâmica de extração de recursos interpessoal de dentro de casa e projeta isso para o mundo macro. Ele leva a mesma teoria para o mercado de trabalho e para a esfera pública. A fonte alega de forma bem categórica que as mulheres preferem trabalhar no setor público ou em departamentos de recursos humanos nas grandes empresas. E a justificativa dele para isso é o que amarra a teoria toda. Ele argumenta que elas não entram nesses setores para produzir bens materiais ou resolver problemas. Elas migram para essas áreas porque são posições de controle de fluxo de recursos. Trabalhos dedicados a receber coisas que já foram geradas por terceiros, que na cabeça dele foram geradas por homens. E aí essas mulheres ficam decidindo quem tem direito a receber essas fatias. É a transposição perfeita da figura da dona de casa tradicional que administrava o salário do marido, só que agora nos corredores do poder público e corporativo também. A burocracia do Estado e das empresas vira um espelho da dinâmica familiar. A fonte conecta isso diretamente com a política, culpando o sufrágio feminino e a inserção da mulher no voto pela criação do estado de bem-estar social. Se conectarmos isso ao panorama geral desenhado pelo autor, a visão é de que o sistema político atual é parasitário. O Estado moderno, basicamente, assume o papel de marido provedor. Isso. E os homens do poder, os políticos no topo da pirâmide, mantêm esse sistema de forma deliberadamente irresponsável, imprimindo dinheiro, criando inflação e ignorando rombos trilionários na Previdência puramente para agradar ao eleitorado feminino. Tudo isso para se manterem no controle, compensando essa suposta dependência inerente das mulheres com recursos infinitos do governo. E o resultado, segundo o autor, é uma sociedade fraturada, cheia do que ele chama de, e eu cito, mães solteiras, divorciadas e bastardos. Um cenário onde as escolhas individuais são sempre pagas com o dinheiro dos impostos de quem de fato está trabalhando. E para tentar provar essa tese de que a mulher moderna continua sendo um fardo disfarçado de independente, o autor traz uma linha do tempo da vida muito rígida. 4 fases matemáticas: infância, juventude, vida adulta e velhice. A intenção dessa cronologia é demonstrar que a independência feminina dura no máximo uma fração mínima de tempo, algo em torno de 10 a 20 anos. E a descrição de cada fase é milimetricamente ajustada na fonte. Na infância, a menina depende totalmente do pai, ou de uma pensão do Estado, dependência pura. Aí chega a juventude, dos 20 e poucos aos 35 anos. E, curiosamente, essa é a única janela que o autor concede alguma independência real. Ele descreve isso como a fase em que a mulher ganha o próprio dinheiro, viaja, divide apartamento, mas diz que é uma vida focada em status para o Instagram, sem construir patrimônio. Mas a ironia dele é que essa janela se fecha rápido. Assim que a mulher engravida ou passa a morar junto com um parceiro na vida adulta, a independência evapora, o peso da sobrevivência volta a cair sobre o homem. Mesmo que ela trabalhe,
A expectativa social e legal é que o homem segure as pontas se houver uma crise. A obrigação financeira recai no masculino, enquanto o inverso raramente acontece com o mesmo rigor. E a linha do tempo acaba na velhice, fechando o ciclo. As mulheres que passaram a vida inteira sozinhas, eventualmente se aposentam mais cedo, vivem mais tempo e consomem mais recursos públicos de saúde. Ou seja, voltam à dependência. Só que o provedor não é o marido, mas o Estado. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Toda essa cronologia, toda essa construção pseudobiológica deságua no epicentro da fúria do autor. O sistema judiciário. As varas de família. É lá que a indignação atinge o nível máximo. O texto revela um rancor profundíssimo. Ele rotula o sistema de justiça familiar com um termo extremamente pejorativo. Ele chama as varas de sindicato bucetal. Uma linguagem totalmente visceral para descrever um sistema que, na visão da fonte, opera com o único propósito de forçar o homem a pagar a conta. Ele disseca esse sistema apontando dois conceitos: o que ele batiza de pagamento pré e o pagamento pós. Explica isso pra gente. O pagamento pré é a obrigação embutida antes ou durante o casamento tradicional. A pressão para o homem comprar a casa, financiar o carro, garantir o padrão de vida. E a revolta é que, se houver separação, esse patrimônio acumulado pelo esforço masculino acaba dividido ou fica inteiramente com a mulher, sob a desculpa de proteger a parte vulnerável. Mas tentar escapar do modelo tradicional também não ajuda. E aí entra o pagamento pós. Esse pagamento pós atinge o cara que tentou ser cauteloso, não é? Aquele que só morou junto, achando que as contas separadas eram um escudo. Exato. O autor relata um pânico absoluto porque a armadilha se fecha no término. A mulher entra na justiça, comprova a união estável e o juiz simplesmente determina a partilha de bens e pensões que podem durar décadas. A fonte até menciona o pavor de supostas novas leis sendo debatidas que dariam o imóvel à mulher na separação, ignorando qualquer regime de bens firmado em cartório, só para ela não passar necessidade. É uma sensação descrita de perseguição legal. O sistema cerca os homens. E existe uma simetria brutal nas expectativas. As responsabilidades masculinas de prover e proteger são tratadas pela justiça como obrigações inflexíveis. Se o homem falha, a punição é imediata: processo, penhora ou cadeia. Em contrapartida, as responsabilidades femininas seriam tratadas pelo mesmo sistema como meras opções. Ele usa o exemplo da guarda compartilhada, né? Sim, o argumento é que a guarda compartilhada existe na lei, mas na prática dos tribunais ela só acontece se a mulher concordar e for conveniente para ela. Um direito da criança e do pai que se transforma em um privilégio concedido pela mãe porque o juiz assim permite. A lei é rigorosa com o homem e educada com a mulher. E diante de um quadro tão absolutista como esse? Então, o que tudo isso significa? Como a fonte sugere que os homens lidem com essa dura realidade mapeada? A resposta é fatalista. O autor rejeita de forma veemente qualquer militância ou ativismo por direitos masculinos. Lutar por igualdade de gênero ou por leis justas seria uma perda de tempo. Ele compara isso ao comunismo, o que é uma analogia bizarra. A lógica dele é que ambos são tentativas de criar uma utopia na Terra, desafiando a biologia. Para a fonte, em qualquer grupo de mamíferos, a igualdade não existe. A hierarquia é obrigatória. Patriarcal, mudando empresas ou criando o estado de bem-estar social, a estrutura acaba, nas palavras dele, detonada. Tudo que a igualdade toca, estraga. Porque subverte a ordem natural. Então, a única cura para essa exaustão e para a fúria Red Pill é a aceitação crua da realidade. Aceitar que a mulher opera por interesse, que a sociedade é ginocentrista e que relacionamentos equilibrados são um mito de Hollywood. E o conselho prático final é abandonar o jogo. A recomendação é clara: não casar, não dividir teto, não ter filhos e focar em si mesmo. Ganhar o próprio dinheiro, curtir a vida de forma individualista e assistir ao colapso de longe, deixando os homens que ainda acreditam no sistema afundarem abraçados com o barco. Um tom bem vingativo. Chegando ao fim da nossa dissecção, passamos pelas queixas,
pela biologia evolutiva como escudo moral e desembocamos na estratégia de isolamento passivo, a anatomia da raiva nesse ecossistema. É extremamente valioso entender a arquitetura de pensamento de bolhas assim. Por mais radicais que sejam as ideias, é a melhor forma de compreender os movimentos subterrâneos da nossa cultura. Ignorar não faz essas lógicas desaparecerem. Isso, Heródoto, é uma questão importante sobre o poder das comunidades digitais. A repetição metódica de narrativas em grupos fechados cria uma realidade paralela imponente, com o vocabulário próprio e até leis da biologia próprias. Um ecossistema hermético que retroalimenta a própria fúria. E isso deixa um pensamento bem provocativo para todo mundo que acompanhou a nossa análise. Se as câmeras de eco conseguem construir visões de mundo tão impenetráveis, até que ponto muito do que a gente chama de senso comum e aceita sem questionar é apenas a narrativa dominante da bolha em que nós mesmos vivemos? Fica a reflexão se não estamos apenas repetindo as regras do jogo do nosso próprio fórum particular. Com certeza. Agradecemos muito a escuta e encerramos o nosso mergulho de hoje por aqui.